Está no ar Vitrine Entrevista, um espaço de cultura e muita história boa. Eu sou Ellison Costa, estou aqui com vocês toda semana trazendo uma celebridade e hoje com a gente aqui, Rondinei Barbosa. Garoto, isso aí. Show de bola, cara. Rapaz, parabéns pelo programa e obrigado pelo convite e pela confiança aí. Ó, eu que agradeço, né, por aceitar esse convite, porque a agenda dele é lotada, hein? Falar pra você, é difícil achar um espaço ali. Rapaz, esse mundo empreendedor tem um negócio chamado agenda, né? E eu sou das antigas, tem aquela agenda de papel. Então, eu sou programado da agenda, das 5 da manhã à meia-noite, então tem que ir agendando. Porque porque a procura é grande, muito trabalho, além de ser profissional de dança, né? Sou profissional de educação física também. Tenho meus clientes de personal, meus clientes de corrida e fora as produções, direção, enfim. Mas bom demais. É porque, assim, dizem que a nossa cabeça só serve só para ter ideias, né? A gente tem que colocar no papel. No papel, não, é verdade. Senão já era. Não, que bacana. Então, como eu sou empreteco, né, que eu fiz empreendedorismo do Sebrae em 2017, 2007, eu casei em 2009, eu sempre faço essa. Em 2010 eu fiz o Dale Carnegie, que eu sou carnegiano, né? Que é dessa questão de relacionamentos humanos e tal. Então é o seguinte, muitas vezes alguns projetos não dão certo porque as pessoas não colocam no papel. Ah, o ano que vem, mas o ano que vem precisa saber da data, quando, como e como você vai fazer isso. E aí, a partir disso, eu fui começando a colocar no papel, né? E eu sou muito visual no sentido de que vai dar resultado. Então, se você planejar, você ter os seus objetivos, suas metas, o resultado vai aparecer. E isso para o empreendedor é muito importante, né? Ser organizado, né? Não basta só fazer de qualquer jeito, né? Tem que organizar, colocar no papel e para colocar em prática, né? Então, hoje eu sou das antigas, eu sempre falo que sou das antigas, sou da raiz, né? Hoje tem a rede social que todo mundo coloca, tal, não sei o que eu fiz, mas não faz, muitas vezes de boca para fora, né? Porque o que acontece? Nós, além de você empreender alguma coisa, você é empreendedor de você mesmo. Então, se você não se organizar na hora de acordar, na hora de fazer as suas tarefas, na hora de fazer a sua alimentação, muitas vezes, até tem pessoas que falam, isso é chato. Não, a hora que você começa a organizar, você não sofre. Até porque quando as pessoas vê, de repente, a minha idade, não sabe, né, falar, mas você não parece essa idade. Por que você começa a fazer os trabalhos profissional ou o trabalho pessoal sem sofrer? Porque daí você não fica aquela coisa, não deu tempo, eu não sei o que, não consigo. Você não trabalha no estresse, você não trabalha na pressão. Você trabalha o quê? Com organização. E aí as coisas fluem e dá certo. Né? E outra coisa também, por falar em redes sociais, você é bem ativo nas redes sociais. Rapaz. Posta umas corridinhas, eu te acompanho. Obrigado. Você sabe que eu te acompanho. Isso aí. Tá sempre ali nas redes sociais ali e tal, correndo. Como que esse esporte entrou na sua vida? Então, na verdade, assim, eu sempre fui ruim de tudo, né? Tudo eu fui ruim de esporte, na verdade. Assim, poucas pessoas sabem dessa história e as pessoas que sabem dessa história eu sempre falo. Por exemplo, eu não nasci dançando, eu era ruim de futebol, vôlei, enfim. Eu gostava de ser curioso, né? Então... E curioso aprende mais, né? Eu era moleque, eu tinha problema no joelho, era muito magro e tal. Na época eu não tinha essa questão de atividade física, até, porque hoje a molecada de 13, 14 anos, tudo já sabe que a questão é a relação à atividade física. Tudo tem que fazer atividade física. E na minha época não tinha essa questão de atividade. Então eu tive problemas nos 2 joelhos, que na época eu tive água no joelho, porque era muito magro. Fui jogar vôlei, fui pular, caí, torci o joelho, deu água no joelho. Aí eu fui no médico, na época, que agora era só trauma, na época, era uma casa pequena e tal. E aí o médico falou, não, esquece, você nunca mais vai fazer nada do seu joelho. Porque na época a água no joelho era... Aí tirou a água e falou, esquece. Aí depois fui brincar na rua com gurizada, cheguei à tarde, que eu trabalhava durante o dia, cheguei à noite, o pessoal brincando de esconde-esconde, fui brincar, torci o outro joelho, água no joelho também. Pela questão. E eu tinha um problema no joelho de ficar estalando. E nesse tempo nem pensava em dança? Nada. Eu queria trabalhar, ganhar dinheiro. Eu perto da minha casa do meu pai, tinha um bar e eu carregava caixa de licor, aqueles licorzinhos que o pessoal toma hoje e tal. Eu ganhava 10 anos, sabe? Ficava feliz para guardar dinheiro. E minha mãe fazia pão caseiro e eu vendia o pão caseiro
no bairro lá, na Jardim Nossa Senhora Aparecida. E fora disso, meu pai viajava para o Pará, que ele trabalhava numa empresa chamada Expresso Maringá, era gerente, e quando ele voltava, ele trazia pencas de banana, eu só tirava as bananas, colocava para amadurecer e ia vender de carriola na rua. Então, assim, o negócio era ganhar dinheiro. E meu pai, tem que estudar, tem que estudar. E eu estudava, mas assim, quem gostava de estudar era minha irmã. E quem era para ser bailarina em casa era minha irmã. Era sua irmã? O sonho do meu pai era minha irmã ser bailarina. E ele sonhava, né? Mas a minha irmã, com 15 anos, resolveu namorar e casar. E ela é mais velha que eu, 2 anos. E eu queria ganhar dinheiro. E aí o sonho dele era colocar a gente no São Gonçalo, né? Estudar numa escola na época. São Gonçalo era o colégio mais top de Cuiabá. O primeiro ano que eu estudei, reprovei. Porque chegava na hora do almoço, todo mundo ia para grupo de estudo, eu ia trabalhar. Que eu comecei a trabalhar na empresa chamada Desmaf na época, que eu era auxiliar de vendas. O negócio era ganhar dinheiro, não queria saber estudar. Mas, enfim, hoje eu falo, tem que estudar. Só que eu era muito... Quando eu leio alguma coisa assim, até algumas pessoas falam que eu tenho memória de elefante. Então, eu decorava muito rápido, lendo assim, né? E aí, depois estudei de novo no São Gonçalo, passei, porque daí eu reprovei, daí depois no outro ano estudei e reprovei na metade do ano, já ia reprovar. Aí meu pai, eu não vou mais pagar a escola, porque era caro pagar na época particular. Ali é outro nível, aí eu fui para né? Nossa Senhora Aparecida, falei, vou estudar no colégio de bairro, e nisso... Mais em conta. Mais em conta. E nesse período, saindo da Desmaf, eu fui para o banco, para ser bancário. Fui bancário? 8 anos. Olha só! Que foi que dá estrutura financeira. Que é isso? Aí eu fui para o banco, na época era escriturário, tipo assim, eu ganhava X na Desmaf, eu ia ganhar no banco 10 vezes mais. E na época bancária, até então, teoricamente, nesse período, assim, nas primeiras férias do banco, só que, voltando um pouquinho para trás, você perguntou sobre a questão de esporte, eu participava de grupo de jovens, da História Aparecida, Parque Cuiabá, MJSS, Chuva, aí tinha esporte, muitas vezes os caras me colocavam, eu queria entrar, aí tinha gincana, eu participava de gincana, eu já cheguei a participar de uma gincana praticamente sozinho, defendendo o grupo de jovens. Todas as modalidades é com ele. Mas aí muitas vezes precisava catar no gol, eu catava no gol, enfim. Mas eu sempre fui consciente que eu era ruim. Ruim assim, naquela parte esportiva. Mas se você me dedicasse, talvez eu ficaria um pouco bom. É porque você estava em todas as modalidades. É complicado ser bom em todas. E aí, vou falar que nem o Romário aqui. Perguntou esse dia pro Renato Gaúcho, qual a melhor fase da tua vida? 19 anos. Quer dizer, os 19 anos da vida dele, todas as fases ele foi boa. Aí, voltando aqui, que eu peguei, e aí na primeira férias do banco, eu falei, eu vou entrar numa academia, eu era muito fraco, e eu tinha vergonha do meu corpo, porque era muito magrinho e tal, né? Tinha esses problemas de joelho. Aí eu entrei na academia 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, ninguém na academia. E eram as férias do banco. Aí eu ia de bicicletinha e tal, lá no bairro Santorini e tal. E aí comecei a treinar lá um pouquinho. E aí, de repente, tinha uma placa assim, tal dia vai começar a aula de ginástica aeróbica. Aí eu falei, opa. Só que aí ia ser no horário que eu ia voltar a trabalhar no banco. Acabou minhas férias e tal. Falei, pô, 6 horas da manhã, todo mundo vai me ver aqui, vergonha pra caramba, né? E na época que aquelas polainas, aquelas coisas todas. E aí eu peguei e falei, caraca, o que eu vou fazer? Vamos embora. Aí estava acabando minhas férias, aí na época o meu professor, o Jax, e depois foi o Paulinho, e infelizmente os dois já se foram. E aí ele falou assim, não, Rodinei. Aí teve o Ricardo Tancarambi também, que foi um colega nosso também, que também já partiu. E aí eles pegaram e falaram assim, não, você tem que fazer, tá, não sei o quê. Rapaz, cheguei às 6 horas da manhã. O povo lá na ginástica aeróbica, pai, tudo animado. Eu falei, porra, que massa, tal. Aí o pessoal ia para frente, eu ia para trás. O pessoal ia para trás, eu ia para frente. O pessoal ia para o lado, eu ia para o outro lado. Não, descoordenado. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? A Nermísia, que até hoje é minha... Ela fala que vai escrever um livro, vai colocar que eu sou prova viva do que eu sou hoje, né? E aí, eu falei, cara, que porra é essa que eu estou fazendo aqui? Sem pôr. Aí mandava abaixar, eu levantava. Aí o pessoal levantava... Tudo descoordenado. Tudo descoordenado. Ou seja, se alguém pensasse assim, não, será que ele vai ser um dia um professor de dança? Nunca ia imaginar. Jamais. Por isso que as pessoas perguntam, você começou novinho. Nada. E nesse período todo... Dentro da academia, aí eu fiz, foi uma segunda-feira, me lembro como foi hoje, não sei a data certinho, aí eu falei, cara, que negócio é esse? Aí eu fui na quarta, perdido, e aquelas músicas agitadas, e era
não era low impact, era high impact, muito alto. Então, aí, na época, era ginástica. E você ficava, né? Aí, quando eu estou embora, assim, tinha um mural. Curso de ginástica aeróbica, de competição, tal dia. E como eu falei para você que eu sou muito curioso, eu falei, eu quero fazer esse curso para saber o que eu estou fazendo. E aí eu me inscrevi, fui lá fazer o curso, quando eu encontrei o Joás e o Afrânio, e foram meus técnicos, que aí tinha eles foram explicar sobre a ginástica aeróbica, foi explicar sobre o que é movimentação, musicalidade, né? E aí, nisso, começou a despertar isso. E nisso, eles mostraram um VHS de competição de aeróbica. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer competição de aeróbica. E nesse período, tinha o Adilson Arruda, que era quase campeão brasileiro. Quase porque tinha várias etapas, ele acabou sendo campeão brasileiro e foi para o Mundial representando o Brasil. E ele era lutador de judô aqui, em Cuiabá, super legal, renomado. Quando ele foi para São Paulo, ele se tornou ginasta, né, que a gente fala ginástica, começou a competir. E começou nessa linha do fitness. E aí o pessoal começou o burburinho, tá? E não tinha nada dessas coisas de redes sociais, nada. Então você ficava sabendo através das outras pessoas. E aí nesse período eu fiz esse curso e o Joás começou a me treinar. E aí comecei a treinar musculação, comecei a treinar processo de chute alto, flexão de braço, tal. E aí comecei a despertar esse lado artístico, que eu não tinha nada, né? Assim. E começou no esporte, né? Começou no esporte e tal. Foi uma porta de entrada, na verdade. Foi. E aí fazendo musculação, treinando, e aí vendo vídeo, aí a gente pedia vídeo, demorava 30 dias para chegar o vídeo VHS. Aí começou, depois na televisão, passar as etapas, que aí M2000, começou a patrocinar. Aí num desse período, teve outras férias no outro ano do banco, a gente vai para São Paulo num congresso fitness, que era o Maurício Fernandes. E era um congresso fitness. Hoje tem do Schwarzenegger, que é super gigante, tem outros fitness que é gigante, e profissionalizou muito. E aí, quando eu fui numa feira dessa, cara, fiquei louco. Falei, cara, fitness, mundo, pá. Aí o Joás tem que fazer educação física para você ter o seu certificado futuro. Falei, não, vou ser campeão de aeróbica. Porque quem era campeão de aeróbica... Ele é audacioso. Ele chega já, você é campeão. Vou ser campeão. Porque aí viajava o Brasil inteiro, dando palestra, curso e tal, e ia para o Mundial. Só que aí ele falou, tudo bem, só que quando você chegar a uma certa idade, e aí? Você não vai mais ser campeão. Quem que vai te dar credibilidade em relação ao seu conhecimento e tal? Porque você tem que ter um certificado para certificar. E ele já era formado, a Fran era formado e tal. E aí ele ficou insistindo. E nesse período foi a transição do governo Collor e o banco pautorando com um negócio de juro e você trabalhando e eu para receber uma proposta de promoção no banco para ser subchefe de serviço. E aí era uma transição na cabeça assim. Aí o primeiro vestibular eu fiz, não passei, falei, porque antigamente você ia para Chapada, saía no rádio, fulano passou, fulano... Meu nome não saiu, eu falei, tô nem aí. Não quero mais, não. Não, quero mais. Só que nesse período, assim, também, abrindo um parênteses, tinha os grupos de jovens e tinha os concursos de lambada. Eu brincava de lambada, mas não sabia porra nenhuma. Só brincava. Era a época do Beto Barbosa? Isso, Beto Barbosa. Esse aí fez muito sucesso, tocou muito. Quem dançava no intervalo na escola lá do Jardim Nossa Aparecida, quem dançava era o Jefferson Miranda. Do mesmo tempo ali. O Jefferson ele dançava lá na lambada, só que ele dançava bem. Aquele estilo dele de ele dançar. Já era professor? Já, não, era moleque, que nem eu. Moleque, tá. Todo mundo era moleque. Moleque, assim. Só que ele gostava, todo mundo queria dançar com ele. Dá pra se dizer que vocês dois são os mais antigos hoje da dança em Cuiabá? Em Mato Grosso? De dança de salão? Professores, vamos colocar. Sim, nós somos os... De dança de salão, isso. Sim, somos os de dança de salão, sim, os mais antigos. Porque aí ele teve o parceiro a Neuza, que a Neuza também tá nessa linha aí da mesma época. Só que ele dançava, ele levava o sonzinho lá e ele dançava lá, e aí eu brincava, mas assim, teve acho que um semestre que a gente acabou estudando na mesma sala. Cara, que legal. Essa história eu não sabia, não. Então, sabia que vocês se conhecem, mas não sabia que era de infância, né? De infância, assim. Só que ele morava no bairro lá próximo, eu também morava, então a gente estudava, e como eu saí do São Gonçalo, e como eu tinha que pegar o diploma, tudo eu tinha que pegar o diploma, aí de vez em quando ficava escutando lá às 9 horas da noite o professor falando que eu já tinha visto lá no São Gonçalo
tudo de novo, e o professor falando, quer dizer, mas aí eu falei, toma. E a primeira aula de dança? Foi nessa época também? Ou demorou muito para chegar? Não, então, o que aconteceu? Para chegar nesse processo de dança, aí, finalizando aqui, eu fui para a primeira competição de ginástica aeróbica. Nesse período, eu já tinha uma coreografia, e aí tinha uma loja chamada Brilhos, fez o meu macaquinho, né, de competição, porque lá em São Paulo tinha uma que fazia roupa, eu contratei a roupa dela, ela não me entregou no tempo, né, e era caro pra caramba. E aí nas férias, nesse período todo que teve, vamos dizer assim, que parece rápido, mas foi longo, as academias de Cuiabá estavam contratando profissionais para dar aula, e nisso veio o Fernando Henrique. Fernando Henrique, Fernando. Não, Henrique Fernando? Mais ou menos isso. Quase acertei. Que ele era técnico da seleção de trios do Brasil Mundial. Ah, que legal. Henrique Feaz. E aí, quando ele veio para cá para dar esse curso, aí eu tinha uma parceira chamada Tula, que a gente fazia várias apresentações já na faculdade. Ela já estava na faculdade, eu não tinha entrado na faculdade de Educação Física, mas aí o Joás me colocava para fazer a apresentação. A minha primeira apresentação que eu fiz de dança, ginástica aeróbica, foi na cervejaria Cenário, quando foi a primeira cervejaria montou no Parque Cuiabá. E aí ele falou, Dinei, é sua chance e tal. Beleza, era 1 minuto e meio de apresentação, coreografia e tal. E na época tinha um palco super gigante, lotado. E como era do bairro, Nossa Hora Aparecida e Parque Cuiabá, então todo mundo foi me ver. E nisso eu fazia brincadeira e tal. E a cervejaria era a estreia aquele dia. Quando colocou a música, esqueci da coreografia. Comecei a fazer apoio abdominal, polichinelo, porque tem os compulsórios, né, que tinha que fazer. Lembrar. Mas não lembrava a coreografia, deu branco. E aí parece que esse 1 minuto e meio virou assim, 50 minutos. E aí eu ia pro lado, fazia polichinelo, ia pro outro lado, polichinelo, ia para trás, fazia abdominal, não sei o quê. E eu não sabia o que estava acontecendo. Acabou a coisa e tal, saí chorando. E detalhe, quando perde também o tempo da música, não tem como voltar, né? É mais difícil. É mais difícil. Eu sabia, porque eu fiz essa música lá em São Paulo, na época, no estúdio, paguei uma grana, porque na época o banco tinha essa possibilidade. Eu só sabia dos efeitos, mas o efeito tudo perdido. O que era para ser abdominal, eu fiz polichinelo, enfim. Uhum. E a galera aplaudia, não sei o quê. Quando eu saí de lá, saí chorando, tranquei o banheiro, o Joás, que era meu técnico. O Dinei, abre aí. Eu falei, não, larga a mão, não quero mais isso. Cara, mas chorei. Falei, cara, eu errei tudo. Ninguém sabe tal. Então foi uma construção assim interna disso. Eu falei, pô. E aí reestruturamos todo o processo coreográfico, amadureci e tal. E eu fui competir. Numa etapa dentro desse congresso do Maurício Fernandes. E aí fomos. Aí a Tula foi, mas não competiu comigo, né? Que tinha uma dupla que fazia com ela e tinha individual a minha coreografia. Aí o Joás, Frano, a gente ia para fazer o congresso e tal. E só que antes de encontrar com eles, eu fiquei 15 dias na casa do Henrique Ferraz, treinando lá em São José do Rio Preto. Porque aí, quando ele veio dar o curso aqui, eu falei com ele falou, não vou te cobrar nada, você fica lá em casa e tal, não precisa pagar diário, essa coisa. Mas eu te oriento, assim. E aí ele me orientou algumas coisas, foi bem bacana, foi 15 dias de experiência. Foi um apoio muito importante naquele período. Aí, quando eu competi, e aí dessa etapa eu fiquei em segundo lugar. Oh. Dessa etapa, porque eram várias etapas. E quem classificava em primeiro lugar ia para a final do ano. Então, durante o ano, tinha várias etapas. E aí eu fui conversar com os árbitros, aí falou, você tem que melhorar a ponta de pé, tem que fazer aula de balé, tem que fazer isso. Nesse congresso, eu já estava dando aula de ginástica aeróbica na Vânia, na Action, uma academia que era aqui. E era bancário e dava aula na academia da Vânia. Já estava passando a experiência. A Vânia falou, Rodinei, vai ter um curso de dança de salão com camarão de 4 horas. Eu vou pagar o curso para você vai fazer. Falei, Vânia, não vai dar tempo, porque eu vou competir, meu foco é competir. Não, você faz esse curso, eu vou te pagar. A Vânia Levi foi e pagou o curso. Como eu competi, no outro dia era o congresso, o curso. Fui lá, curso de 4 horas com o professor Camarão, que era professor de Educação Física. Forrozinho, 2 para lá, 2 para cá. Aí fez um pouquinho de soltinho, tá? Mas não tinha ideia do que era isso. Quando eu cheguei em Cuiabá, ela botou faixa na cidade inteira. Rodinei, segundo lugar, Campeonato Brasileiro de Aeróbica, nosso professor, e papapá. Nesse processo todo,
ela falou, vai ter dança de salão na nossa academia a partir de tal data. Eu falei, Pronto. E eu dava aula de step, aula de ginástica. E aí eu falei, Tula, vamos fazer junto a aula, vamos dar aula. Beleza, bora. Rapaz, quando anunciou, passou os dias, quando abriu a primeira turma, eu acabei de sair da aula de step, molhado, 36 pessoas faziam aula. Lotado. Falei, que... Rapaz. Eu falei, e eu de short, aquela short de like apertado até o S. Até porque meu pai falou, você vai usar essa porra? Aí eu falei, vou, pai. Tem que usar, isso aqui é uniforme, tem que ser assim, não tem como. Na faculdade, eu a camiseta tinha laranja, cor de rosa, porque na época era assim, o mundo fitness, né? Abdominal trincado, porque atleta, né? Aí eu tinha conseguido 2 patrocinadores porreta, que era a Nutrisport, que me patrocinava, e a Aventura Esporte, que me dava tênis. Então, assim, eu ia na beca, na faculdade, o pessoal ficava olhando, fazendo aula, abrindo a perna e tal. Não, marrento, assim. Eu falo, cara... Mas, enfim, só que isso foi tudo com 20 e poucos anos. Então, eu comecei muito tarde. Então, meu corpo, eu fui me adaptando a muitas coisas que o meu corpo não se adaptava pelo fato da idade. Aí, nesse período que eu comecei a dar curso, começou tal, a Maria Ercílio Balé Carolina, que era bem na esquina, na 24 de outubro, ela falou, mandou uma professora dela conversar lá comigo, a Emily, falou, vai ter um espetáculo, eu quero uma participação dele. Ponto. Falei, agora cheguei sim. Lá, fomos conversar, falei, ela falou, vai ter um espetáculo assim, eu quero só uma participação. Falei, não, eu quero dançar, porque minha cabeça era dançar. Não, você vai fazer uma encenação, tal, beleza. Aí eu falei, só que eu preciso de grana. E ela tinha uma loja, ela falou, vamos fazer permutar, eu te dou um pouco de grana, porque no outro ano eu competi em fevereiro em São Sebastião, no litoral, que era um Grand Prix de ginástica. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma permuta, você me dá uma sacola, roupa, me deu algumas coisas, então mais o cachê para eu participar. E ela falou, mas é só isso? Eu falei, não, mas aí eu preciso fazer aula de balé. Porque eu fui competir e tal, expliquei. Ela falou, então você faz aula de balé comigo. Você me dá aula de personal, eu te dou aula de balé junto com as crianças. Uma permuta bem feita para... para ajudar todo mundo. Aí eu falei, combinado. Nesse período eu fui para São Sebastião competir. É um Grand Prix que teve a América Latina inteira. Argentino, chileno, brasileiro e tal. Eu fiquei em 8º nessa competição. Só que aí... Põe o ponto no i. Falei, cara, nessa época eu já tinha entrado na faculdade de Educação Física e a grana era muito alta. E eu falei, não, aí o investimento muito alto, meus patrocínios eram pouco para a época. E eu falei, não quero isso, né? Aí eu fiz um outro curso chamado Marcelo Paladino, que era de São Paulo, de dança de salão, que o cara até hoje é disparado, que ele tem uma academia dentro do Shopping Eldorado, e na época ele deu esse curso. Logo em seguida, depois teve nesse congresso também, teve o Carlinhos Jesus, que eu fiz aula com o Carlinhos Jesus de 4 horas. O curso era 4 horas, chegou 2 horas faltando para acabar o curso, mas tudo bem. E aí, nesse período, teve a Maria Ercília me deu aula, o Kelso, a galera me deu aula. Aí foi a inauguração do Shopping Três Américas, que eles iam montar uma escola lá, o Balé Carolina. Eu fiz a abertura junto com o Carlinhos Jesus, Ana Botafogo. Deu mais de 6 mil pessoas lá na abertura do Shopping Três Américas. E aí eu comecei a ter esse processo. E entrar nesse universo da dança. Só que a minha aula de dança de salão era muito programada. Forró, 2 para lá, 2 para cá. Bolero, 2 para lá, 2 para cá. Samba, 2 para lá, 2 para cá. E qual foi o ritmo que você mais se identificou do início? Salsa. Salsa? Salsa. Cara, salsa é gostoso demais. Salsa foi o que eu... Assim, quando eu... Porque é o que acontece. E não é comum, né? Porque aqui não tocava, nem hoje mas toca. Porque o que acontece? Em 97, isso assim... Aí eu saí do banco em 95, já ia fazer 8 anos do banco. Eu me formei em 97. E aí eu falei, chutei o pau da barraca. Todo mundo, você é louco, tal. Porque eu já dava aula em várias academias de ginástica. E eu dava aula em 6 academias para ganhar 1/3 do que eu ganhava no banco. 6. Cara. E não tinha as mordomias que o banco me dava. Cartão de crédito, limite de cheque especial. Eu chegava assim com o cheque meu, bancário, o pessoal pegava o cheque. Bancário tinha moral demais, hein? Moral demais, fechava o olho. Cartão de crédito, plano de saúde. Bancário? O que você quer aqui? Um avião? Mais ou menos assim, Quer mais um cartão? Não. Chegava o cartão de crédito, rapaz... Tá, porque já tinha marca lá que era bancário, assim, que o nosso cartão era diferenciado pela cor e tal. Se você chegasse lá assim, ó, o que você é? Dançarino. Não. Não. Não vai ter, não. E o plano de saúde, o banco me dava. Quer dizer, então assim, tinha as mordomias. Então eu trabalhava em 6 academias, não custeava 1/3 do que eu ganhava, e fora as mordomias que eu perdi todas, né? Então, sim. Nesse momento, você deixou o dinheiro de lado e começou a ir pelo amor, né?
Ou você estava pleiteando uma coisa maior? Não, eu falei, vou trabalhar para ganhar dinheiro. E eu queria ganhar dinheiro. Eu falei, sou competente com isso. Naquele momento não tinha ainda, mas você já estava tendo uma visão a longo prazo. Sim, eu falei, não, que porra é essa? Eu vou viver do quê? Eu quero viver de dança. E ninguém vai mais assinar minha carteira. Minha carteira começou a ser assinada com 12 anos. Nessa época eu estava com 20 e poucos anos. Eu falei, não, eu vou viver de dança e de personal, mas eu vou fazer por onde? Né? Porque muitas vezes é isso, que a pessoa fala, dança não dá dinheiro. Ué, hoje, né? Mas naquela época, imagine só, você não tinha rede social, você tinha informação, não tinha nada. Então, assim, eu vou pelo trabalho. E meu técnico, Joás, é um cara assim, na pandemia faleceu, mas era um cara assim super do bem. Falei, Joás tem que ganhar dinheiro. Enquanto tem o sócio dele, que até hoje o Afran pensa no dinheiro, né? Por isso que as pessoas falam, mas você é capitalista. Eu falei, calma aí, eu quero comer bem, eu quero tomar um vinho, eu quero viajar, né? Enfim. Dá de fazer o que gosta, ganhando bem. Claro, mas... Tem muita gente que acha assim, não, eu vou fazer o que eu gosto e vou passar fome. Entendeu? Não tem lógica, né? Não tem lógica, não tem lógica. E aí, eu falei, não, vou sobreviver disso autônomo e vai dar certo. E aí, cara, comecei a montar projetinhos, no sentido, eu não tinha ainda conhecimento desses projetos culturais, eu não tinha conhecimento que a Secretaria de Cultura tinha isso, eu tinha conhecimento de ganhar dinheiro, eu ia atrás de fazer alguma coisa para fazer. Aí eu comecei o quê? Nesse período também teve o programa da Gazeta, que eu tive o programa da Gazeta. Eu era colaborador, não ganhava nada. As pessoas achavam que eu ganhava dinheiro. Foi aquele que você fazia, dava um tempo de aula? Isso, lá? é. Eu lembro, hein? Eu lembro. Cara, eu lembro como fosse hoje. Cara, exatamente. Eu em casa era pequenininho assim. Não, pequeno não. Fala que eu tinha uns 10 anos. Uns 12 anos de idade. Eu tava em casa lá e sabe, eu lembro como fosse hoje a aula que você deu. Na verdade, foi até... foi samba. Você deu aquela técnica do tum-tatá. Tum-tatá. Eu lembro... Tum-tatá, né? Cara, eu lembro disso. Então. Cara... E aí, imagine só, o Gazeta, 140 municípios assistindo isso. Foi quanto tempo lá nesse programa? 6 anos. 6 anos. Fora o Viva Seu Bairro, né? Fora o Viva Seu Bairro. O Viva Seu Bairro, eu comecei com a macroginástica. Não existia macroginástica em Cuiabá. O que era macroginástica? Era uma aula para muita gente. E aí, na época que o Ed hoje é o marketing, né? Na época era Edinho, hoje é Ed, que ele é o gerente de marketing, a gente começou juntos. Então, eu tinha um projeto lá, que era para dar aula nas praças, aí começou o Viva Seu Bairro, que era plano piloto, não deu certo. Nesse plano piloto, de repente, virou, ele assumiu uma parte de auxiliar do marketing lá, e aí a primeira aula nossa foi lá na Praça Popular. E disso foi virando. Cara, a gente visitava todos os bairros. E no final do ano, fechava lá no CPA o grande festival. Um festival gigante, com cantor de fora, nacional. E eu entrava com a macroginástica. Imagine só, 3, 4, 5 mil pessoas fazendo aquela coisa. Era coisa de louco. Esse dia até falando, a gente acho que não tem mais registrado isso, cara. A gente até tentou procurar. Porque antigamente guardava no VHS e muitas vezes não foi digitalizado e isso foi sumindo no mundo. Mas... E você não tinha essa questão de ficar levando máquina, essas coisas para tirar foto. Mas tem algumas fotos que eu tenho que relembrar. Você me falando agora até veio na cabeça. Você chegou de abrir alguma escola? Não. Nessa época? Nunca. Você só trabalhou sempre como autônomo, dando aula particular? Particular, em grupos e atendendo vários institutos. Eu dei aula no Detran, dei aula na Assembleia, dei aula no Tribunal de Contas. Aí depois eu fiquei no Brasil Telecom 5 anos. A Brasil Telecom tinha um projeto de saúde, movimento de saúde. Eu entrei com ginástica laboral, pela educação física, e dança de salão, pela questão cultural. Nesse período de 5 anos, a Brasil Telecom, que era uma força da telefonia aqui no estado, tinha aqueles cartões telefônicos, que aí nossa companhia foi pleiteada. Que tinha um desenho cultural? Isso. Tal, tuiuiu, tal. Isso. Só que legal. O nosso foi a marca da minha companhia. A nossa foto, a primeira que eles tiraram, a primeira unidade lá, o bloco de unidade, 160 mil. 160 mil cartões. Cara, top demais. Então, assim, aí foi uma foto minha, que na época era minha namorada, que minha esposa, hoje Maria Rosa, que a gente fez um espetáculo chamado Salão da Terra. Foi o primeiro espetáculo chamado Salão da Terra. Só que nesse período todo, né, porque a história, para não ficar longo, nesse período todo, eu tive vários grupos de 50, 60 pessoas, e dando aula gratuitamente, formando pessoas, formando assim, queriam montar um grupo de dança de salão. Então, na época, não tinha bolero, não tinha soltinho, não tinha tango, não tinha salsa, não tinha nada disso, né? As pessoas trabalhavam com pagode, vaneirão e rasqueado, só. É o mais regional, né? Era o regional.
E aí, quando em 97 eu estava falando aquela hora que eu fui para o Rio fazer um curso internacional de dança, que o Jaime fez um curso de uma semana, que era um curso de congresso internacional de dança, e quando eu mandei a mensagem e pelo Sedex veio o prospecto, era um prospecto desse tamanho, que está até hoje guardado, salsa. Aí tinha lá, iniciante, intermediário, básico. Eu, intermediário não, eu sou avançado. Isso porque tinha uma boate chamado Transas da Vovó, em frente do aeroporto, na Várzea Grande, que o Eliseu, que era dono lá junto com o Wilson, que o Eliseu é meu padrinho de casamento, que é dono hoje do Talavera. E na época ele falou, vamos fazer um barulho aqui, de uma apresentação, para fazer a casa. Rapaz, a primeira apresentação que eu fui fazer lá, eu arrebentei. Fui fazer um bolero, 2 para lá, 2 para cá e uma paradinha. 2 para lá, 2 para cá e uma paradinha. A galera batia palma assim, eu falei, caraca, tô arrebentando. Se eu faço 2 para lá, 2 para cá, uma paradinha, nem pose, não tinha nada. E dessa vez nem deu branco, né? Ah, não, dessa vez já deu branco. Já foi direto. Já foi direto. Aí, daqui a pouco, um forrozinho mesmo, mas não fazia nada, só. E a galera batia palma. Falei, pô. Aí lá no curso, samba de gafieira, avançado, tudo avançado. Falei, se aqui eu faço a apresentação, o pessoal tá me aplaudindo, chegar no Rio, para que eu vou fazer curso de iniciante? Certeza. Para quê, cara? Aí eu peguei, cheguei no curso, fiz inscrição. Aí na época era o Hotel Glória, que é um hotel hoje fechado, mas era um hotel assim, chique da época. Tá? Rapaz, quando eu cheguei lá, só professores internacionais e tal. Primeira aula que eu vou fazer é de bolero. Tranquilo, foi assim, eu vou. Se eu vou dominar no peito e marcar o gol. Bolero avançado. Eu falei, caraca, top demais. De repente começa lá, trocadilho redondo, trança, puta que pariu. Eu falei, professor, isso aqui é o que é? Foi bolero avançado. Eu falei, não, minha cidade não dança isso, não. Minha cidade dança 2 para lá, 2 para cá. Não, esse é outro bolero. Esse é outro bolero. Isso aqui é bolero carioca. Então faz o seguinte, vai lá para a turma iniciante. Aí fui lá para a turma iniciante. Aí tá lá o cara, transferência, frente e trás, contratempo, pisa. Aí eu olhei assim, aí na época foi o Cristóvão, que era professor do Jaime, e aí ele, tudo bem, eu sou de Cuiabá, assim, ele falou, não, isso aqui é turma iniciante e tal. Aí fiz a turma iniciante, aí pisa para frente, transfere o peso, não sabia nada que era transferência de peso, pisa para frente, pisa para trás, movimento frontal, nada lateral, papapá. Aí... beleza, fiz lá 2 horas de aula, que era... Daqui a pouco saí de lá, samba. Estava dentro de samba, samba avançado. Vou fazer samba avançado. Eu tinha feito a apresentação de samba, chega no samba avançado, rapaz, trança, tesoura, puladinho, pica-pau, não sei o quê. Cheguei ao professor e falei, que é isso? Isso aí não existe não, na minha cidade não. Eu tenho. Falei, não, isso aqui é o samba avançado, que a gente está colocando agora toda a rotina brincatória, que é puladinho, gancho redondo, pica-pau. Falei, cara... Aí peguei, fui para a turma iniciante. Aí tique-tique atrás, tique-tique à frente, tique-tique atrás. E aí, para finalizar a noite, naquela tarde, que aí eu falei, foi na salsa, que era uma professora cubana, Tereza. Aí foi o que eu me encontrei, assim, que eu achei que dançava também. E era só corpo, por enquanto nada de marcação de pé. De repente... começa a marcar, até então foi um aquecimento do corpo, e todo mundo gritando, você na vibe. Que legal, agora eu me encontrei. Tô em casa. E aí, cara, começou a marcar lá, pé, tempo 1, tempo 2. Eu falei, que porra, tempo 1, tempo 2, que cara. E aí eu comecei a fazer e tal. E aí ela começou a fazer o básico, tal, fazendo o contratempo e tal. Enfim, aí voltei pro hotel, cara, fiquei arrasado. A minha preocupação de estar arrasado é o quê? O que eu vou falar para Cuiabá? Eu não danço nada. Cara, e aí o pessoal via você aqui como uma referência, né, na época, né? Não, então, já vendo uma mas aí, isso que aconteceu. Aí tem a questão de você se posicionar, ter a humildade e tal. Eu falei, não, vou fazer tudo iniciante, beleza. Fui lá e comecei. E o Jaime, na época, ele fez um curso de profissionais. Somente, e em Cuiabá não tinha nenhuma aula de dança, não tinha ainda escola de dança, nada? Não tinha? Tinha um pessoal começando, que era a Joana Dark, que ela tinha lá no Cochipó, que ela trazia um cara, que até faleceu também do Rio, que dava um curso para ela. Não sei se o nome dele era Carioca, esqueci o nome dele agora. Que, na época, o Jefferson Ianez era bolsista dela. Era Joana Dark, escola de dança lá no Cochipó. Ela era do Rio e tal. Só que fora,
o fluxo, né, da dança era maior, tudo, né? Mas assim, ela tinha um espaço lá, que hoje é uma... Como que fala? Um estúdio? É um negócio de carro, e em cima tinha um espaço grande. Ah, sim. Só que eu treinava próximo ali, só que nunca me toquei, porque eu treinava lá na Soma Esporte, que o Dito foi o meu segundo treinador. E nessa época também eu consegui contratei um professor coreógrafo lá de Goiânia, eu viajava todo final de semana para Goiânia, sexta à noite, treinava sábado, domingo, voltava, dava aula, enfim. Então quase todo sábado eu treinava Goiânia a parte artística. Então eu ainda conciliei essa parte da ginástica aeróbica. Só que aí tinha essa Joana Dark. O Sandro era um professor dela que era bolsista, o Jefferson e a Neuza era bolsista da Joana Dark, que tinha essa escola. Só que eu trabalhava aqui no centro, era outro público, a galera, outra realidade, né? Inclusive, quando começou a dar o burburinho na cidade, das minhas aulas, enfim, de muita gente, a Joana Dark, eu não conhecia, veio fazer aula com o nome falso na minha aula. A Joana Dark William. Quando ela chegou, a Vânia falou, veio um casal novo aí. Eu falei, como que é o nome? Joana e William. Cara, muita coincidência. Joana Dark William, muita coincidência. E ela veio de moletom, ele veio tudo de tênis. Pô, né? Você não conhecia ainda? Não sabia quem que era. Quando eu dava aula de bermuda, suado, e o casal usava, e aí eu e a Tula e tal. De repente eles entraram, fui comentar, falou, meu nome é Joana. Falei, você que é a Joana Dark, da dança de salão? Eu era muito meio tupetudo assim. Não, eu não sou. Eu sou a Joana. O William. Tá muito coincidência. Eu falei, muita coincidência. Porque tem a Joana Dark e o William que tem uma escola de dança no Cochipó. Mas fica à vontade aí. Mas você percebe, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, claro, mas na época você vê que a pessoa tem noção do corpo de dançar. E eu tava daquele dia dando twist, né? Que não tem nada a ver, que era soltinho, só ppp. E como eu tinha voltado do curso, então eu tava com um monte de material, enfim, tava... Muita coisa nova. E aí dei a aula e tal, ela veio depois, no final da aula, veio me elogiar, que a aula era coisa dinâmica, porque eu sempre agreguei minha aula, e eu até levo para hoje, porque a minha aula não é passo. Passo você compra. A minha aula é você entender o seu corpo para dançar. As pessoas não percebem isso ainda hoje. Que eu preciso de um corpo e eu preciso de entender esse corpo. Isso para todas as questões. Agora, você precisa aprimorar esse corpo. Então, esse processo que eu sempre trabalhei, se eu tenho um corpo para dançar, né? Agora, o produto que eu vendo é dança. As pessoas esquecem isso. Eu não vendo Rodney Barbosa. Meu produto e meu serviço é dança. Agora, qual que vai ser o objetivo? Dançar tal coisa. Seja qual estilo que você escolha, seja bolero, samba, tango, enfim. Agora, eu tenho instrumentos que vai fazer você fazer isso. E aí, muitas pessoas não ganham dinheiro, eu acho que hoje no mercado, porque é isso, quer vender movimento. Movimento você compra na internet. Não é isso. Eu te dou ferramentas para você poder dançar. E isso era muito bem claro na minha cabeça. Aí, no final, ela veio agradecer, aí, depois ela se apresentou, eu sou Joana Dark, realmente. Não teve como. Mas antes eu tremia na base, aí a Tula tremia. Falei, cara, os profissionais de dança e nós aqui, né, assim, teoricamente. Aí ela fez uns bailes, eu fui nos bailes dela, acabou sendo amigo, tal, assim, no sentido profissional. Quando ela fechou a escola, que ela falou que ia voltar para o Rio de Janeiro, quem assumiu a escola dela foi o Sandro, que era um professor de Kung Fu, que treinava na academia, da aula de Kung Fu, na academia do Dito da Soma Esporte. Então, ele assumiu, e aí o Jefferson e a Neuza ficou um tempinho e saiu, porque não adotaram o sistema dele. Só que ele começou a perder aluno. Nesse período também, que parece curto, o Sandro foi convidado para fazer uma participação lá na Balé Carolina junto comigo, que eu já fazia participação, já estava fazendo aula de balé e tal. E aí ele falou que era professor de dança, tal, mas ele é todo... né? Clássico. E aí na época eu tinha que fazer aula, eu falei, não precisa fazer aula, não sei o quê. E eu metendo aula lá, balézão e tal. Como eu peguei todo esse processo do curso do Jaime, uma outra escola me convidou para seguir o método do Jaime. Porque quando o pessoal começou a ter o burburinho da dança de salão, o Caio Nunes, que era um coreógrafo da Rede Globo há muitos anos, da Angélica, ele ficou quase 15 anos, a Alessandra, da Dançarte, a Alessandra Bassiti, ela trazia o Caio para coreografar as coreografias de jazz da academia dela. Então, antigamente, tinha umas competições, tinha umas apresentações das academias, era super gigantesca. Arte Expressão da Elca, que é minha parceira, hoje super profissional, a Alessandra Bassiti, da Dança Arte, aí tinha Balé Carolina, da Maria Ercília. Então, assim, os espetáculos eram megas produções. E nisso, quando o Caio veio, ele trouxe um professor do Jaime para dar aula, porque ia ter uma coreografia de dança de salão, e não tinha ninguém para dança de salão aqui.
Aí o pessoal dormiu na escola dela, fez workshop, alguma galera começou a fazer aula lá. Que aí começou a plantar uma sementinha da dança de salão. Quando eles ficaram um mês e dançaram no espetáculo, eles foram embora. E ninguém falou, mas quem que trabalha com método? Aí falaram que eu fui o curso do Jaime, tinha o método Jaime Arocha, né? E aí ela me convidou, e aí a gente acertou lá, e aí eu acabei saindo do Balé Carolina e fui para lá dançar arte. E nesse processo todo, a gente começou a crescer com a dança de salão. E aí nesse período de cada 6 meses, eu ia no Jaime fazer o curso de profissionais. Então eu comecei a ter muito material, muito material. Aí uma galera começou a se aproximar de mim, que eram meus parceiros. E aí começamos a viajar junto e trazer material. E aí começamos a dar bastante aula de bolero, samba, soltinho. E aí começou a ter esse crescimento da dança de salão. Então chegou um momento que eu tinha 5 turmas lá na Dançarte, só de dança de salão. Cada professor numa sala, eu coordenando e tal. Eu cheguei a ter uma equipe de 55 pessoas, bolsista quase 40. 40 bolsistas, muita gente. É. Foi aí, na verdade, que você começou a criar a sua marca, né? Porque aí... todo mundo já sabia quem era já o Rudinei. Isso, e veio os convites para televisão, os projetos. E seu nome foi expandindo aqui, né? Foi, e aí o que acontece? Aí, quando eu fui uma vez no Jaime conversar, ele falou, leva meu nome para lá. Você tem que usar meu nome. Aí ele falou, tem que pagar uma franquia. Eu falei, não, pagar franquia, para usar seu nome. Né? Eu tô querendo ganhar dinheiro, você tá querendo tomar meu dinheiro? Porque daí a cada X tempo e tal. Aí quando eu fiz quando a gente fez um espetáculo que era da academia, já era o final do ano, aqueles espetáculos das academias que hoje tem de todas as escolas, fechamento do ano, foi a primeira vez que a gente colocou mais números de dança de salão dentro de uma escola. Então a gente colocou vários números de dança de salão. Além de eu estar dançando neoclássico, balé clássico, eu fiz várias participações com meus alunos. Então foi um marco na época assim de espetáculo. Que até eu conversei com a dona na época, vamos fazer um espetáculo somente de dança de salão. Que aí, para trazer o Jaime na época, era muito caro, e ele tinha um espetáculo chamado Salão Brasil. Eu liguei para ele e falei, Jaime, vou usar o nome Salão Brasil, tem problema? Não, não tem problema tal. E eu trouxe o Cristóvão, que era um braço direito dele, fez uma participação especial. Então foi o primeiro espetáculo de dança de salão dentro do Teatro FMT, assim, lotado. Só que aí na sexta-feira, na quinta-feira, tinha Apoteose. Eu levei ele para apresentar e contratei uma banda na época. Deu mais de 1.200 pessoas no baile na Apoteose. 1.200 pessoas. Então, assim, isso aí tem registrado, marcado. Então, começou a ter um marco. E aí começou a ter a movimentação da dança de salão. Né? Algumas pessoas que hoje tiveram escola foram meus alunos. Eu não formei, nunca formei ninguém. Eu formei fulano. Cara, quem forma é a faculdade. Nesse processo todo, eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em dança, né? O que leva à procura da dança de salão na fase adulta. E aí eu falei, não, quero mais. Aí eu fui nesse lado empreendedor, porque ninguém me dava o lado empreendedor no sentido assim, como que você segura X alunos por tanto tempo na sala de aula? Ninguém professor falava. Aí nesse período que eu desvinculei do Jaime, assim, que eu fiquei tão... porque aí uma meia dúzia de pessoas aqui, aí nesse período veio uma galera de fora, começou a ensinar um outro pessoal aí, que na época veio, aí falando que eles que dançavam, e aí seguia método não sei quem, método não sei quem. Eu falei, cara, não sigo método de ninguém, eu pago. Se o cara me pagasse, eu estou pagando para pegar a informação. Mas a minha preocupação, na verdade, era o conteúdo de aula. Quem que aprende no iniciante, o que aprende intermediário, avançado. Você está se capacitando lá para trazer, né, uma metodologia, certo? Mas aí você já ficava taxado como cria de fulano. Né? Mas eu falei, não, mas eu estou pagando para informação. Se eu não estivesse pagando, tudo bem. Mas espera aí. Aí eu chegava para o professor e falei, tá, por que você dá o gancho redondo agora? Porque... Não, por que não? Como que eu vou chegar à estrutura de ferramentas para chegar no gancho redondo? Né? É que nem hoje, o pessoal mal dança, pega, joga a mulher para cima, joga para trás. Qual que é a estrutura que eu vou fazer para chegar? Eu quero saber a estrutura. E ninguém me falava. Que até nesse período todo eu fui lá para Belo Horizonte, na Mimulus, no Gilmar Mesquita, que ele começou um curso da Semana da Dança, que para cada área ele tinha um profissional. Não era um profissional para tudo, que nem o Jaime falava de tudo, mas não falava, né, especificamente de aquilo, algo, né? Então, o Gilmar não levava um psicólogo de dança, um sociólogo de dança, um empreendedor de dança, um professor de dança. Então, isso foi abrindo outros caminhos do meu trabalho profissional. Que aí, quando nesse período de 2000, eu comecei a dar aula no SESC, o SESC queria conteúdo de aula. Eu não tinha esse conteúdo de aula. Então, eu tinha que formar esse conteúdo de aula. E aí, eu comecei a escrever o conteúdo de aula.
iniciante, intermediário, avançado, o que é isso, o que vem depois disso. E foi agregando. Imagine só, hoje você entra no chat GPT, te dá tudo. Já Na tudo. época nada, cara, você tinha que ficar... E por esses anos todos, Ellison, eu sempre tive a turma cheia. No Sesc eu tive 200 alunos. Nenhuma escola em Cuiabá, pode falar quem for, nunca teve 200 alunos de estar 5 turmas cheias lá no Sesc, sozinho dando aula, porque tem conteúdo, né? Tem conteúdo, você sabia onde você tem começo, meio e fim, né? Até hoje, né? E depois da pandemia teve uma galera que ficou desesperada, aí começaram a comprar uns pacotes de internet. E tudo que eu falava 10 anos atrás para essa galera... Estou aprendendo na internet. Aí casa. falou, mas o cara falou, eu falei, há 10 anos atrás eu falei isso para você. Aí o que aconteceu? Quando o Sesc me contratou no sentido do trabalho, eu já não tinha mais bolsista, porque eu já tinha nas cabeças que eu estou dando aula de dança, né, para as pessoas entenderem o seu corpo. Aí tem gente que fala, mas eu preciso de um bolsista. Para quê? Você precisa entender a dançar. Um dia eu fui viajar, estava no aeroporto com a minha esposa, aí um grupo de mulheres chegaram, a gente foi num baile em São Paulo, mas não dançamos. Falei, por quê? Dança com bolsista. Porque não treinaram o seu corpo de ferramentas. Porque o meu projeto é que você dance com qualquer pessoa, seja aqui, seja no Chapão, seja em Poconé, o que for. Porque você está fazendo o quê? Movimento, coreografia, você não está dançando. E a dança é uma linguagem mundial, né? Universal, cara. Universal. Tem essa... E aí, só que nesses caminhos todos, Elcio, eu fui para... Eu fiz jazz, eu fiz balé clássico, eu fiz dança de rua, aí eu fiz contemporâneo. Né? Quando eu formei a minha companhia, a gente tinha aula toda semana de contemporâneo, de jazz, de balé. Você se considera um bailarino também, né? Eu brinco, eu falo que eu brinco. Porque é o seguinte, como que é, você tá no meio ali da dança, obviamente que você vai conhecer alguém ali, né? E aí você, como que foi conhecer a Maria Rosa nesse meio... Dessa correria da dança. Então, ela veio para fazer educação física, ela é de Rondonópolis, ela tem mais tempo de dança do que eu, né? E ela já tinha 17 anos numa academia lá do Líder de Artes, lá em Rondonópolis. Nesse período, tinha umas competições, competições assim, a dona da academia fazia, para mostra de dança, eu ia como convidado e jurado. Mas eu não conhecia ela. A gente ouvia falar os nomes, mas não... Aí, quando ela veio fazer educação física em Cuiabá, ela foi trabalhar na Dançarte. Aí, no primeiro dia da reunião da academia, a Alessandra falou, essa aqui é a nova professora, aí esse aqui é o professor Rodinei, cuidado com ele. Falei, aí tem um close, assim, aquele de filme? Porque aí... Amor à primeira vista. Porque aí até a Alessandra falou assim, isso é o Rodinei, mas cuidado com ele. Falei, Alessandra, que me queimou meu filme aí, pô. E aí apresentou fulano para os professores e tal. E ela era toda... ela vinha de um jazz muito diferente do que era o jazz aqui, porque a outra professora era bem rígida lá em Líder de Artes. E quando ela dançava, cara, era massa. Top demais. Aí... Conquistou na dança. Ela dançava e eu, teoricamente, sempre quis dançar no corpo de baile também, né? Então, assim, eu ficava lá no fundão, mas... E ela pá, e assim, foi massa. Aí eu fazia uns padedês com a Luana, até esses dias eu coloquei um TBT das minhas fotos de bailarino no Instagram. Rapaz, eu coloquei assim, eu fui mestre-sala junto com a Sumara, que ela foi minha parceira também, a Sumara foi muitos anos minha parceira, a Sumara Untar. E a Luana, bailarina, dançou... As gêmeas, né? Sumara Untar. E Sumaia. Sumaia, um abraço para as gêmeas aí. Elas dançaram com a gente com tempo, bastante, quando a gente estava formando essas questões de grupo e tal. E foi muito bacana e tal. E aí a Luana fazia a parte do clássico, né, que eu fazia com ela. E teve uma parte de dança de salão que eu montei, que a Alessandra falou assim, a Maria Rosa vai fazer com o Vinícius, e eu queria fazer com ela, e você faz com a Sumar e tal. E eu montei uma parte da coreografia que foi um zouk, foi o primeiro zouk que aconteceu no espetáculo, que na época não tinha zouk, que aí era a música da Cher, bem agitada, assim, e aí eu fiz uma parte do zouk e ela fez a parte do jazz. Então virou um zouk com jazz. Cara, a galera aplaudiu de pé no espetáculo. Foi top, foi top. Até hoje, esses dias mandaram uma mensagem, falaram, e aquele zouk você não vai fazer de novo? Eu falei, cara, vou. E aí, foi muito bacana. E nesse período, eu montei um outro espetáculo, que eu queria só um espetáculo de dança de salão, chamava... eu primeiro fiz o Salão Brasil e agora eu ia fazer uma viagem no salão. Uma viagem no salão e ia pegar músicas internacionais. E tem uma coreografia que eu fiz com a Maria Rosa, que era do filme do Dance With Me, no ritmo da dança do Cheyenne.
Eu só usei a música, mas eu fiz todo um processo. E aí eu pegava a Maria Rosa com o braço, altas evoluções. Aí a Sumária eu fiz uma salsa, com a Maria Rosa eu fiz essa coreografia. Essa coreografia foi muito bem produzida. Então, a gente começou a dançar e começamos a ter um envolvimento, assim, mas tudo profissional na época, né? Que ela também tinha um relacionamento, tinha saído de outro relacionamento, enfim. E aí, Alessandra, vamos competir com essa coreografia no Paço das Artes. Paço das Artes é o segundo maior festival de dança do Brasil. Caramba. O primeiro é Joinville e o segundo é o Paço das Artes, lá em Santos. Vamos competir. Aí, quando eu comecei a ligar para a mulher lá do festival, ela falou, vocês dançam de salão são todos irresponsáveis, papapá, porque o ano passado eu coloquei dança de salão, não apareceu ninguém, papapá. Aí nós entramos no estilo livre naquele ano. Aí mandei meu VHS, fomos aprovados e tal. Fomos competir, fomos legal. Só que assim, como era um estilo livre, e na nossa cabeça era muita coisa muito estranha, porque aí tinha gente seminua, tem gente que ficava só parado assim, todo mundo aplaudia. Eu falei, isso é dança? Eu de sapato todo, né? Ela de salto. Quando a gente entrou para dançar, a gente foi aplaudido e tal, mas assim, as notas foram muito baixas pelo estilo livre. Depois que eu fui entender essa questão de estilo livre, que era uma questão mais contemporânea, uma questão mais neoclássico, não era essa questão da dança a dois, assim, do jeito que a gente fez. Tem gente que colocou que a nossa dança era antiquada, né? Tem gente que falou que... E a dança, por si só, não é antiquada, mas aí era uma questão de subjetividade de cada jurado, entendeu? Mas aí a concepção de você entender esse processo todo. Não voltar frustrado. Não, a gente foi bem, ganhamos certificado, representamos Cuiabá, saímos no jornal de Santos, saímos aqui que a gente representou Cuiabá. Entendeu? Nessa época aí a companhia já estava formada já? Não. A companhia Rondinei Barbosa? Não, a gente tinha grupo, né? E aí quando uma galera começou a falar que a gente estava destacando mais que o espetáculo da companhia, da academia... Da academia, né? Aí a dona estava meio assim, eu falei, vamos fazer uma companhia, pode ser? Então a gente faz uma companhia. E algumas pessoas que eu chamei, que até hoje estão comigo, que na época, né, toparam e assumiram, né? E nesse período, algumas pessoas que estavam comigo saíram, montaram a escola, porque eu virei as costas, mas eu fui bem claro, para ser companhia tem que ser assim, assim, assim. Mas antes de montar a companhia, o Jomar tinha companhia há muito mais anos, eu conversei todo o processo estrutural como que era, tem que ensaiar, assim. Quem está até hoje com você? Daquele tempo lá? Que até hoje? O Weber Pinho. O Weber Pinho. O Weber Pinho participou do primeiro curso de lambadão da Gazeta que eu fiz, que é quando tinha o programa Viva Seu Bairro, o Revista da Manhã. Nós fizemos o primeiro concurso de lambadão ao vivo, cara. Show de bola. E aí ele veio para dançar, ruim, sem musicalidade, sem nada. E eu fui aprovando ele, porque eu senti uma coisa no olhar dele, cara. Falei, esse cara tem alguma coisa. E aí ele ficou em terceiro lugar. E aí o pessoal, você é louco? Eu falei, não, esse cara. Aí eu fiz o convite, se ele queria participar. Aí ele foi ajudante de academia, ele foi limpador de academia. Hoje ele é um puta profissional, formou em educação física. É meu braço direito, assim, bacana, o que eu precisar. Então, o Weber está comigo, a Adil Nascimento está comigo até hoje. A Fernanda Rocha começou com 15 anos, já está com 34, quase 20 anos comigo. A Fernanda Rocha. O Pepeu, que é o Persílio, está comigo até hoje. Nesse período todo, teve a Café Cancún, que a gente ficou 5 anos no Café Cancún, fazendo a direção artística lá de animação, né? Casamento, e viajando. Então, e como que foi essa mudança do... Você era professor de dançarino, professor de dança para produtor artístico? Então, porque aí o que acontece? Porque você não consegue abraçar tudo, né? Quando eu comecei a montar a companhia, eu precisava ir atrás de patrocinador. E alguns clientes de personal, que é dono de várias empresas aqui, falaram, cara, esses caras não sabem montar projeto. E aí tinha, muitas vezes, eu querendo pedir patrocínio para o meu aluno aqui, ele fazendo esteira. E ele falou assim, hoje foi 5 pessoas lá pedir patrocínio para tal coisa lá, só que o cliente deles não vai consumir meu produto. Aí eu já, eita, tu não vai consumir meu produto. Então, também pensava assim. Eu falei, então, e aí ele falava assim, as pessoas não sabem escrever, não sabem, né, redigir e tal. E aí eu ficava pensando nisso. Quando eu fiz o Empretec foi a mesma coisa. Eu montei um projeto de um espetáculo. Aí, quando eu fui apresentar para o instrutor, ele falou assim, cadê o dinheiro? Eu falei, o dinheiro vai ser o público. Que público? Você está apostando que vai dar casa lotada, e se não der? E o prejuízo?
Aí você para aí. Ué, tem uma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Ele falou, as contas não bate. Você não pode contar. Aí coloca de novo. Aí coloquei despesa, iluminação, cenário, figurino, blá, 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 blá. Tá, cadê o dinheiro? Então, essas coisas começou a alertar. Falei, não, peraí, então eu tenho que ficar agora na produção para começar a entender, a produzir o bagaço aqui. Porque aí tem a parte também administrativa, tudo, tal, planejamento. Exatamente, né? porque aí eu era diretor, né, que eu sou diretor da minha companhia, mas minha esposa ficou na direção, aí eu contratei alguns profissionais, aí teve uma época que eu consegui 2 projetos através da Secretaria de Cultura, né, estadual, de bancar a companhia. Então, os meninos tinham cachê, salário todo mês, tinha figurino, tinha tudo. Eu pagava um professor de balé para dar aula, eu tinha um técnico de iluminação, eu tinha um técnico de cenário, então a gente conseguiu ter a parte técnica. Só que aí não tinha mais o quê? O meu corpo não começou a me dar o que eu queria. Assim, eu queria mais, né? E aí eu tinha que dirigir, tinha que dançar e tinha que produzir. Então eu falei, vamos dividir as funções. Então eu comecei a produzir mais e depois eu fiz o Dale Carnegie, que é o carnegiano, que aí a primeira vez era relacionamentos humanos, depois eu fiz o TLG, que é treinamento de liderança e gestão. Quando eu fiz o treinamento de liderança e gestão, aí foi a mesma coisa. Os caras falaram, cadê o dinheiro? Você conseguiu o projeto cultural, você está dando dinheiro para os caras, tem bailarino seu ganhando mais dinheiro do que você. Aí a gente estava com um espetáculo, que era o último espetáculo que eu já tinha feito em parceria com a Dançar, depois a gente fez sozinho. Salão da Terra 1, Salão da Terra 2, que aí era só companhia mesmo. Aí tem dançarinos hoje que mora fora. A Gisele participou, que tem escola hoje, que é do jazz, que lá foi fazer faculdade. O Rafael Serigato participou também. Aí eu fiz o Salão da Terra 1, Salão da Terra 2. Depois eu fiz o Jogo em Dança, que foi um primeiro espetáculo que o Brasil e a Argentina nunca se confrontaram na Copa do Mundo, na final. Isso é histórico. Nunca o Brasil chegou na final da Copa do Mundo. Sempre se encontra na semi, nas quartas e tal. Aí eu fiz o espetáculo Tango e Samba, que era jogo e dança. Mas se confrontava, mas tudo com bola, tudo com o uniforme da Argentina, uniforme do Brasil, juiz, trocando de roupa em cena. Foi uma coisa assim, surreal. Que todo mundo, até hoje, com esse espetáculo, a gente fez as participações aqui na época, quando a Copa do Mundo veio para o Brasil, em vários jantares, na época dos governadores, empresários, que a gente fazia a encenação do fazer o gol, tudo em câmera lenta, que tem uma música, né, prepara, atenção, todo mundo sinto em câmera lenta, chutou, gol! Então e depois eu fui ver um espetáculo semelhante ao nosso, né, mas é um musical, que usaram praticamente todas as músicas lá no Rio de Janeiro, que eu até fiquei muito arrepiado, chorei muito porque representou o nosso espetáculo. Depois eu fiz o Beleza Cuiabá, que foi tudo voltado regional, que a gente ganhou também projeto cultural, arrebentamos com o projeto cultural, através do Beleza Cuiabá. O Sebrae me contratou, que eu viajei vários lugares no estado para vender o rasqueado, no sentido para trazer um congresso aqui. Aí o Sebrae me levou, a gente foi para Salvador, foi para Belo Horizonte. Fechou o Brasil. Cara, bastante. Que eu acho que, em termos assim, de vários profissionais de dança, não fez o que a gente fez. E para encerrar, que a gente fez o último espetáculo, que eu fiquei um mês em Buenos Aires quando eu casei, para estudar. Aí foi um mês que eu fiquei lá em Buenos Aires estudando, conheci vários profissionais lá de tango, enfim, que até eu trouxe já várias vezes o Hugo Daniel. Aí a gente fez o último espetáculo chamado Amores, que foi tudo voltado para o tango. E nesse período. E o tango é o seu xodó. E aí o tango virou assim o carro-chefe do trabalho nosso, né? Então o tango, só que aí eu fiz um tango todo, né? Nesse período do Amores e do Beleza do Cuiabá, o Sesc oferecia uns cursos que eu chamava a galera da dança de salão para ir, gratuitos, que trazia profissionais, e depois você era pago para montar um espetáculo. Ah, bacana. E o Sesc isso estimulou muito as pessoas da dança em várias vertentes. Então, primeiro eu e Maria Rosa, fizemos um espetáculo só nós dois, chamado 2 a 1, tudo com barbante, a gente dançou tudo tango, tudo com barbante, que foi bem bacana, assim, foi um espetáculo só nós dois, dentro dessa proposta do Sesc. Então, o que acontecia? Você fazia o curso, um profissional vinha, daqui 4 meses ele vinha te avaliar, só que nesses 4 meses você recebia um cachê do Sesc para produzir o trabalho, e depois, no final desses 4 meses, você tinha que apresentar o trabalho. Então, assim,
E depois, no outro ano, a gente fez Catavento, que eu, Elka, Clara, que é da Dança do Ventre, e Maria Rosa. Então, cada um desconstruiu a sua área. Então, a Elka, que é do jazz, do balé, do contemporâneo, desconstruiu. Eu desconstruí a dança de salão, a Maria Rosa desconstruiu a dança dela, a Clara, para a gente fazer um espetáculo de Catavento, chamado espetáculo Catavento. Toda a trilha sonora diferente. Então, assim, foi muitos experimentos que a gente fez. E aí a gente fez Amores, que, inclusive, na época, a gente desconfigurou alguma coisa, mas aí, no intervalinho desse Amores, eu fiz um espetáculo Noites Portenhas, não, Astor Piazzolla, que eu fiz com o Davidson, que ele era um músico do Sesc, era técnico. Ele passou num concurso na Orquestra Nacional em Niterói, do Brasil, e o sonho dele era tocar Piazzolla, Estações Portenhas. Aí ele falou, Rodinei, eu fui para Buenos Aires, estou com todas as partituras, vamos fazer. Fizemos ao vivo, cara, no Cine Teatro, participação de Vera Capilé. Depois fizemos aqui no Sesc Arsenal também, Noites Portenhas. Cara, foi um espetáculo assim, só eu e Maria Rosa dançando, eles tocando, a irmã dele tocando, ele tocando violino, tudo Astor Piazzolla. Foi bárbaro. Sensacional. Sensacional. Esses dias eu vi que você sempre posta, né? As métricas dos eventos que você faz, das aulas, na verdade. Você faz coreografia para casamentos. E assim, você já casou muita gente, né? Porque assim, como que é viajar nessa área? Você está na área cultural, mas também tem essa área privada também, né? Então, assim, na verdade, eu vejo que os maiores, assim, os casamentos mais famosos do estado de Mato Grosso, você tá dentro dele. Então, aí, Ellison, é tudo a questão que a gente falou. Hoje, o meu produto é a dança. Então, o empresário, quando vai te contratar, ele não quer saber se você vai dar um passinho X, ele quer o produto. E eu entrego o produto. Agora, como eu vou entregar esse produto é o que a gente vai sentar com o cliente. Se ele quer uma valsa, se ele quer uma coisa estilizada, se ele quer um remix, se ele quer... Aí a gente produz dentro disso. Então, hoje eu faço as edições das músicas, eu entrego tudo pronto para o cliente, né? Tanto produções de 15 anos quanto produções de casamento, a gente é pioneiro aí, os precursores de fazer isso. Então, na época, quando eu tinha ainda o Tênis Clube, a gente fez os primeiros 15 anos, depois o Monte Líbano, né? Então, assim, hoje os maiores casamentos, vamos dizer assim, do Mato Grosso foram assinatura nossa aí. Bacana. Casamento, 15 anos que também foram, o ano passado, um casamento gigantesco, 15 anos gigantesco, de um grupo grande aí também, que saiu nas redes sociais. Para você ver... Foi o de 15 anos, né? Foi um aniversário milionário, né? Foi da Hannah. Foi top Hannah Mágica. Então, por exemplo... Hoje tem uma pessoa que administra meu Instagram. Então, durante um ano, a gente tentou organicamente captar 1.000 clientes, sem tráfego pago, sem nada. Um ano. Teve um ano que foi rápido, que a gente colocou uns materiais e tal. Que você vê meu Instagram, que você me acompanha, é só profissional, não tem nada pessoal, é tudo profissional. Então, foi um ano lutando. Quando teve esse evento, em 10 dias foi 5.000. Organicamente. Você vê, aí tem toda a questão profissional, né? E isso. E esse ano tem a prima dela. Que a gente já está produzindo, que ainda está em off, mas a prima dela já estamos produzindo. Um indica o outro. Então, para você ver. Aí é a questão de confiança. Por exemplo, os pais da Hannah, na época, eu que fiz o casamento deles. O Samuel, que é o pai dela, né? Da mãe dela, na época, a gente que tinha feito o casamento. E se passaram os anos. E profissionalmente, então, assim, hoje tem a questão da segurança, porque você entrega o produto, que é seguro, né? A confiança. E uma coisa, assim, que as pessoas sempre falam, Rodinei, você é muito discreto. Então, né? Então, tem essa questão profissional de eu ser discreto, a gente agrega valores, né? Eu faço muito casamento que as pessoas dançam fora, em Milagres. Agora, por exemplo, semana passada, eu fiz um casamento que ela dançou lá no Nordeste, cara. Então, assim... E tudo isso só fortalece a marca, né? A marca Rodinei. Exatamente. Então, aí que eu acho que eu já vou estourar. Você não vê eu querendo me aparecer no sentido de mostrar, entendeu? O meu trabalho é o resultado do meu cliente. Eu acho que o fruto do meu trabalho é o resultado seu, de meu cliente estar lá e falar, cara, eu fiz.
Porque se a pessoa quer ver meu trabalho, tipo, de artístico, vai no espetáculo, me paga lá, paga ingresso, assiste meu lado artístico e tal. Mas eu não preciso estar aqui igual você, querendo me aparecer, porque aí o que acontece? As pessoas falam, para que isso? Né? E aí isso é muito importante, porque aí as pessoas começam a ter credibilidade. Peraí, tem alguma coisa que o Rodinei tem aí que eu quero ver. E aí, por isso, aí vem a questão da negociação, enfim. Aí, E tudo mais. É. Bom, Rodinei Barbosa, estamos chegando à reta final. Rapaz, passou rápido, hein? Então, é que eu falo demais. Que isso, nada. Espero que tenha contribuído aí. Não, com certeza. Eu acho que é muito interessante. A gente queria falar muito mais. Que pena que a gente tem pouco tempo aqui. Mas porque o Rodinei tem uma história brilhante aí, quase 30 anos de carreira aí na área da dança, levando aí o Mato Grosso para o Brasil inteiro. Então acho que eu sou fã, como eu falei, desde criança eu já assistia já o Rodinei Barbosa na televisão. E pra gente é uma honra tê-lo aqui representando nosso estado, a nossa dança. A gente sabe que quando o papo é dança, uma coisa grandiosa, sempre tem o nome do Rodinei ali envolvido. Então, rapaz, então eu gosto de mexer o caldo, né? E assim, eu pela idade ou não, que já saiu aí, Rodinei tá antiquado. Mas se eu tiver antiquado e o pessoal tá me contratando aí, então eu vou continuar antiquado. Então. E o Vitrine Cultural tá para isso, mostrar que os bastidores, mostrar esse processo onde você está hoje, né? Trazendo deixando nosso estado rico da dança, né? Contribuindo aí por toda a sua contribuição, todo esse tempo né, de trabalho. Então, acho muito interessante. Assim, mas antes de finalizar, gostaria de fazer mais uma pergunta. Que você me dissesse sobre uns projetos. Inclusive, eu participei de um projeto lá. Estava com meu filho lá na praça, da 31 de março ali de Várzea Grande. Isso. E tinha um projeto na qual a sua companhia está envolvida também. Né? Então, assim, fica à vontade. Né? Eu queria saber mais sobre esses projetos. Se você puder estar comentando aí também. Para finalizar. A gente conseguiu uma emenda parlamentar no ano passado, em parceria do deputado federal Fábio Garcia, junto com o Beto 2A1, e depois conseguimos outro projeto, junto com o deputado federal Fábio Garcia e o deputado estadual Dr. João. Aí um foi o Beleza Cuiabá e Mato Grosso em Cena, que nós fizemos junto com o Instituto Incantec, do Edmilson Maciel, que foi um espetáculo maravilhoso que a gente fez lá no Teatro do FMT, uma plena segunda-feira, então foi um espetáculo que a gente remontou ele depois de 20 anos, então foi bem legal. E aí tinha um projeto das aulas nas praças, que é um projeto que a gente visitou várias praças, né, e que foi bem legal. A gente teve praticamente 20 praças, encerramos lá era para ser no Parque das Águas, a gente acabou fazendo o encerramento lá. Não é Bonifácio? Não. Aquele que Parque das Águas? Parque das Águas. Não, foi no Parque das Águas. Tianair. Então a gente fez um ferramenta lá bem bacana. E agora a gente está esperando esse ano continuar de novo. Estamos só na expectativa aí. Mas provavelmente, se der tudo certo, a gente vai dar continuidade nessas praças com essas aulas de rasqueado, forró, samba, né? E ainda tem Siriri e Cururu também. Siriri, né, que é a esposa do Edmilson da aula. Então foi bem bacana e tal. Fora esse projeto, agora dia 10, 11, 12, tem o Prêmio da Dança, que vai ter aqui a competição no Cine Teatro Cuiabá. E eu vou estar em Nova Mutum sexta e sábado. Eu volto para competir no domingo. Provavelmente, já coloquei 2 coreografias para competir, que eu gosto de brincar, né? Porque da outra vez, no ano passado, a gente foi, só tinha um adolescente, mas a gente foi. Eu gosto de competir. Na verdade, não é que eu gosto de competir, eu gosto de saber o que os jurados estão pensando do nosso processo, em que linha nós estamos tomando, né? Porque não adianta você dançar no bailinho, aí o aluno, o cliente, tá legal. Não, tá legal o quê? Eu quero saber de profissionais, como que está o nosso trabalho, entendeu? Isso, bacana. Então eu gosto de participar nesse sentido, para saber se a gente está no caminho e tal. E graças a Deus, todos assim, sempre quando a gente lê o que os jurados colocam, a gente fica entusiasmado, né? Que nem ano passado a gente fez E Mato Grosso está meio carente desses festivais aqui, né? Sim. Porque tem os festivais, mas mostra, mas mostrar para quem? Né? Muitas vezes. O festival é de competição, aquele tem um jurado que vão avaliar e tal. Isso é interessante, Isso né? é interessante. Tem gente que não gosta, mas tudo bem. Aí fala, mostra. Eu acho louvável, mas eu acho bacana. O tempo que eu fazia teatro era tão interessante que tava ali, a pessoa fala, não, melhor ator, esse aqui, melhor coadjuvante. Então, a mostra legal, eu acho que é legal, mas para quem está começando, a gente que está um pouquinho com o pé na estrada, aí mostrar. Só por mostrar, né? Aí gasta energia
tal. Agora, competir não, te dá uma adrenalina e tal. De repente tem um outro competidor. Aí é legal isso, eu gosto. E aí, então vai ter agora em abril, bem bacana, que é o pessoal do Balé Carolina que está fazendo em parceria com o pessoal de São Paulo. É muito legal. Bem bacana. E é isso, e fora os projetos, tem muitos casamentos, tem vários 15 anos já produzindo para esse ano, tá muito bacana. Esse ano começou muito forte o segmento de eventos, então estamos aí. Show. E tem o Clube da Dança, que é um clube da dança que eu faço em parceria com a Coembi, uma vez por mês que a gente atende as mulheres. E começamos com 10 pessoas, hoje o Clube da Dança está com 100 mulheres. O último que a gente fez agora foi lá no Clube Feminino, resgatamos o Clube Feminino, que é na Secretaria Municipal de Cultura, deu 85 mulheres. Daí, se vocês quiserem ver, siga lá no Instagram ou no Clube da Dança do Instagram, que é muito legal. Sensacional. Ficamos aqui com o Rondinei Barbosa. Queria agradecer por aceitar o convite, né, do Vitrine Cultural. Seja bem-vindo quando quiser voltar novamente para falar sobre mais coisas aí. Claro. Que vão aparecer aí com o tempo, né? Estou muito feliz por estar aqui com a gente. Feliz estou eu por você me convidar e ter esse espaço, eu poder contar um pouquinho dessa história. Quem conhece, quem não conhece, mas tem outros canais. E sucesso pelo seu programa, sucesso, que você é uma pessoa extraordinária aí. Que é isso. Fica à vontade, deixa suas considerações finais aí pra gente finalizar. Pessoal, como diz nosso lema, é acima de tudo um prazer. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais é Rondinei Barbosa, tudo minúsculo, tudo com I, né? Não é Rodney como o pessoal achava que é Rodney, demudo Y, é Rondinei Barbosa. E siga a gente lá no Instagram e no YouTube, enfim. E se quiser dançar, é só relaxar a orelha. É isso aí. Gente, ficamos por aqui com mais esse episódio e até mais.